Fala galera, apenas ensaio de hoje. Novamente estou aqui para falar um pouco com vocês. Antes de mais nada, queria pedir para vocês deixarem um like no vídeo e também compartilhar com os demais membros. E também agradecer por vocês terem feito a participação na enquete e ter ajudado a escolher o tema dessa semana. E o tema escolhido foi a matemática para os playoffs. Eu particularmente estou bastante empolgado para falar desse tema, porque eu fiquei fascinado com algumas possibilidades nessa temporada, para falar bem a verdade. Afinal, a gente está falando de um time do Seahawks que hoje está com 8-3 na temporada e que, quando se pensa em um time em 8-3 na semana 11, na semana 12, aliás, desculpa, que muitas vezes já está garantido praticamente para os playoffs. E embora, sim, a possibilidade do Seahawks ir para os playoffs é muito grande, a NFC esse ano está uma verdadeira loucura. A gente tem quatro times no momento com oito ou mais vitórias, incluindo o Seahawks, e vários times com sete vitórias. Tem, por exemplo, o Lions e os Packers, ambos com sete vitórias. E o Lions hoje, com uma campanha 7-4, estaria fora dos playoffs, porque a linha de corte da NFC está bem alta no momento. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o número de vitórias que se considera normal para ir para os playoffs esse ano vai ser um pouco acima. Eu quero comentar então um pouco a respeito de possíveis cenários, né? De em que situações o Seahawks poderia ir, com quantas vitórias e tudo mais. Para começar o meu ponto, então, eu acho, e já vou dizer isso, que a linha de corte para os playoffs vai ser 11 vitórias. Eu não acho que um time com 10 vitórias vá para os playoffs. Ponto positivo é, o Seahawks só precisa ganhar mais 3 dos 6 jogos seguintes para chegar a 11 vitórias. O ponto negativo dessa análise agora é que o calendário do Seahawks, de agora até o final, é um calendário mais difícil do que foi até então, né? Então, passando rapidinho pelo calendário, o Seahawks joga agora com o Vikings em casa na semana 13, o Falcons fora de casa na semana 14, o Colts em casa na semana 15, o Rams em casa na semana 16 e visita o Panthers na semana 17. Então, ah, e na semana 18 o 49ers também fora, eu tinha esquecido. Então, são jogos ganháveis? Sim, a maioria dos jogos eu acredito que o Seahawks entra até como favorito, mas eu acho que são alguns jogos complicados, não são jogos que são vitórias grátis, como por exemplo o que podia se imaginar contra os Titans. Inclusive esse jogo contra os Vikings. Por quê? Porque os Vikings têm uma defesa muito forte. E é um matchup que acaba sendo complicado por isso. Uma defesa que gera muitos turnovers. O Brian Flores utiliza blitzes de todas as formas e quase que o jogo inteiro. Ah, eles jogam sim com um quarterback em reserva, então fica até difícil de prever o que vai ser desse quarterback em reserva deles. É um jogo que eu pessoalmente preferia jogar contra o JJ McCarthy, baseado no que ele estava jogando. Mas aí que vem o ponto. Suponhamos que o Seahawks ganhe de Vikings, Falcons e Panthers. Deve ser o suficiente para a classificação, são 11 vitórias. Contudo, a gente precisa olhar um pouco para os demais times, né? Quem são os adversários deles e tudo mais. Eu, eu quero começar dizendo também, falando dos demais times, que para mim, o time que deve ficar fora, apesar de hoje estar com 8 vitórias, é ou o 49ers ou o Bears. Por quê? O Bears tem um calendário, eu acho que é o mais difícil de todos. O Bears joga contra a Eagles, Packers, joga contra os Browns. Na sequência, os Bears jogam contra os Packers novamente. 49ers, então eles devem tirar uma vitória um do outro. E no final finalizam contra os Lions. Então,
se tu for ver, o Bears joga 5 jogos que possivelmente eles são underdogs. E até mesmo eles vão, entre eles ali, eles vão tirar vitórias entre si. Por exemplo, se os Bears perdem para os Eagles essa semana, eles necessariamente precisam vencer um dos dois jogos contra os Packers e possivelmente, considerando que vençam também os Browns, desculpa. Eles jogam a vida e a morte contra Lions e 49ers, então tirando vitória desses dois. O 49ers, por sua vez, que é o outro time que eu falei que possivelmente pode ficar fora, é justamente porque eles têm dois jogos que se devem vencer de uma maneira muito clara, que é contra os Browns e contra os Titans. Os Browns essa semana, que pode ser um jogo complicado, porque é um jogo que vai ser em Cleveland, na neve, possivelmente. Então o ataque aéreo deles não tem sido grande coisa. Pelo menos não foi grande coisa contra os Panthers. A defesa dos Browns é melhor e é uma defesa que para muito bem o jogo terrestre. E depois jogam contra os Titans, voltando da bye, que deve ser uma vitória. Isso pode garantir para eles as 10 vitórias, mas aí entra a questão. Eles jogam contra Colts, Bears, Seahawks no final. E aí entra uma das chaves. Eu acredito que os 49ers devem chegar na semana 18 com 10 vitórias. E jogam a vida também contra nós. Se o Seahawks já tiver com 11 vitórias lá, pouco deve importar esse jogo para o Seahawks. A não ser que a divisão ainda esteja aberta, caso tenha até mais vitórias, o que eu acredito que possa ter 12 vitórias, talvez ganhe do Colts também, mas é uma situação um pouco mais complicada, porque os Rams no momento são o melhor time da divisão. De toda forma, se o Seahawks chegar com 11 vitórias no jogo contra os Niners, é um jogo que pouco importa. Talvez dependa para ganhar a seed 5 em vez da seed 6, algo nesse sentido. Então é um jogo que vai ser interessante de ver nesse sentido e que pode servir para o Seahawks eliminar os 49ers. Falando rapidamente também dos demais times que estão na briga, que é o Packers e os Lions, eu acredito que eles devem estar junto com os Seahawks, como eu disse. Eu acredito que o Seahawks vá para os playoffs com essas 11 vitórias, mas eu acho que 11 é o mínimo que precisa. Então o Seahawks precisa ganhar 3 jogos desses próximos 6. O Packers e os Lions, eles também têm adversários difíceis, inclusive eles se enfrentam essa semana. O que pode colocar um dos dois numa situação um pouco complicada, né? Mas o Packers joga então contra Lions, Bears, Broncos, Bears, Ravens e Vikings, sendo que desses jogos, os jogos que são talvez os mais complicados são fora de casa, na verdade. Eu tinha olhado de uma maneira. Eu tinha me confundido no começo, mas então o calendário dos Packers talvez seja até pior do que o dos Bears. Porque eles jogam já essa semana em Detroit, enfrentam os Broncos fora de casa, enfrentam. O jogo talvez seja o mais importante para eles, seja contra os Bears. Eles dividem, né? Uma em casa e outra fora. E o jogo que deve ser o divisor de águas para os Packers, no final das contas, vai ser contra os Ravens, mas é no Lambeau Field. Então é uma vantagem para eles naquele jogo. Eles precisam também de pelo menos 3 a 4 vitórias. Eles estão com 7 vitórias agora em um empate. Esse empate é importante porque na disputa, por exemplo, contra os Lions, se os dois chegarem com 10 vitórias, eles têm a vantagem no final das contas. E os Lions, rapidinho também passando pelo calendário, eles jogam contra Packers e Cowboys em casa, jogam contra os Rams fora, contra os Steelers em casa e depois tem 2 jogos contra Vikings e Bears. Eu acredito que eles devem ganhar 3 desses jogos e se colocar numa posição com também 11 vitórias. 10 a 11 vitórias vai ser a disputa ali entre esses times. Um questionário que eu queria deixar para vocês, eu queria ver o comentário, ou vocês podem mandar no grupo para a gente debater. O que vocês prefeririam?
que acontecesse na semana 16. Seahawks e Rams acontece, mas pensa o seguinte cenário: não considera os Seahawks vencendo os Rams ou vencendo todos os jogos, porque senão fica muito fácil. Pensa que esse jogo ainda vai acontecer depois dos demais. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar é a seguinte: qual seria a preferência de vocês caso tivessem que escolher? O Seahawks chega na semana 15 com 10 vitórias. Então chegaria com 10-5, a depender de jogo contra os Colts. Ah, e teria que jogar contra os Colts, então tendo 10 vitórias naquele momento. O Lions perderia o jogo para os Packers e perderia o jogo também e ganharia contra os Cowboys. Então eles chegariam com 8-5 para jogar contra os Rams. E os Rams estariam com 11-2. O Seahawks chegaria com 10-3, me desculpa, eu falei o número errado no começo. Qual seria o cenário ideal para vocês? Os Lions ganham do Rams e se colocam e permitem os Seahawks a brigar pela divisão ainda, ou os Lions perdem para o Rams, o que significaria que o Lions ficaria 3 jogos do Seahawks, porque ficaria com 3 derrotas a mais, digamos, e praticamente tiraria a chance deles de brigarem e praticamente garantiria os Seahawks nos playoffs. Qual para vocês seria o cenário ideal? Seahawks ainda brigar pela divisão ou garantir os playoffs antecipadamente com uma derrota dos Lions, mas garantindo o título de divisão para os Rams? Bom, por hoje é só, galera. Deixa aí a resposta pra gente. Vamos conversar um pouquinho. Queria ver a opinião de vocês. E até mais. Go Hawks!